Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2016. É uma segunda-feira. O verbete é de número 3.664. Ele tem 6 páginas, 42 logias e 16 máximos. O tema, consim holoreciclável, e foi elaborado segundo a especialidade ressexologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Marta Ramiro. A Marta Ramiro é um dos personagens desse livro, dos 500 verbetógrafos, né? Porque esse livro aqui contém os 500 primeiros verbetógrafos. E então a gente vai ler a mini bio dela. A Marta Ramiro é licenciada e bacharel em Física, brasileira, natural de São Paulo, capital, voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 1988, docente em Conscienciologia desde fevereiro de 1993, tenepsista desde 1998 e coordenadora do Colégio Invisível da Ressexologia. Existem muitos outros dados aqui sobre a personalidade da Marta Ramiro no livro. O livro está à venda, então se vocês quiserem saber mais da Marta e dos 500 verbetógrafos que estão aqui, fiquem à vontade. Entrem em contato com o Shopcons, tá bom? Continuando aqui. A consim holoreciclável é a personalidade humana, homem ou mulher, notadamente no exercício do voluntariado ativo em instituição conscienciocêntrica, investindo e comprometendo-se em concretizar mudanças pessoais amplas e ascendentes, intra- e extraconscienciais, estimuladas pelo holopensene organizacional, onde atua, e pelo amparo extrafísico de função. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da transformação, o holopensene das instituições conscienciocêntricas, favorecendo as reciclagens existenciais, que são as ressexes, e as reciclagens intraconscienciais, que são as ressins. O holopensene pessoal do intermissivista lúcido, a especialização na instalação e manutenção de holopensene cosmoético no planeta. Na fatologia, a expertise das ressins vividas desde o voluntariado na infância. A habilidade no alto desempenho evolutivo iniciado na juventude, que é a invexologia. O fortalecimento da estrutura holossomática da consciência oportunizada pelas atividades nas ICs. A sabedoria interpessoal aplicada nas diferentes formas de comunicação interdimensional. O primor na qualificação do autodesenvolvimento parapsíquico para fins interassistenciais. A aptidão no incentivo às publicações de GESCONS. A propensão em estudar, praticar, pesquisar e divulgar os experimentos tenepsológicos. A autoqualificação visando tornar-se referência no parapsiquismo aplicado, a reeducação consciencial e a teática parapedagógica, oportunizando holoreciclagens. Na parafatologia, as paravidências reciclogênicas decorrentes da itinerância em IC, a parceria interassistencial com os amparadores extrafísicos, o paravoluntariado tarístico oportunizando ressins, a autoconscientização multidimensional pelo viés da pesquisa, a excelência pessoal no estudo, pesquisa, ensino e prática das experiências extracorpóreas, a referência teática em pesquisas seriexológicas, holobiográficas e paragenéticas, a interassistência com o uso de ectoplasmia, a irreversibilidade evolutiva da mini peça lúcida, operando junto ao maximecanismo evolutivo. Na argumentologia, nós chamamos a atenção do parágrafo caracterologia, na qual a verbetógrafa enumera 15 exemplos de reciclagens passíveis de serem desencadeadas pelos intermissivistas lúcidos nas vivências
do voluntariado ativo. Na remissiologia, nós destacamos a atualização evolutiva, autodeterminação ressexológica, autodialética evolutiva, crise de crescimento e voluntário da conscienciologia. Cada instituição conscienciocêntrica oferece holopensene favorável, desencadeador das práticas autoevolutivas, ressex e recins, podendo ser vivenciadas pelos voluntários atilados. Você reconhece a importância de voluntariar em IC, cujo holopensene tem afinidade? Quais benefícios da holorreciclagem tem observado para si? Na bibliografia específica, a autora contribui com 6 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Tares, Recim, Atilado, Megafoco, Mini Peça. Instituição, voluntariado, ponderação, autocrítica, autoproexis. Ressexologia, holopensene, conviviologia, transformação, autopromotora, autopromoção, maximecanismo, reeducaciologia, autossuperação, grafopensenologia e autoconsciencioterapia. Marta, a pergunta para iniciar a tertúlia, como você sabe, né, uma vez veterana, é assim, qual a razão que você escolheu esse título em específico, né? E assim, se tiver algum bastidor, né, na elaboração, bastidor extrafísico, que você puder contar para nós, a gente está aqui de ouvidos para receber as informações, tá bom? Então, fique à vontade aí para contar para a gente. Boa tarde a todos, então é um prazer novamente estar aqui. E uma expressão que me chamou a atenção, ela apareceu no verbete voluntário da Conscienciologia. Nesse verbete, o autor colocou voluntário com sim holoreciclável. E aí eu fui compreender que, em alguns momentos, aparecia a expressão invexolândia, ressexolândia, na literatura conscienciológica. Então, no Homo sapiens pacíficos, no Homo sapiens urbanizados, o professor Valdo coloca a instituição conscienciocêntrica. E um dos sinônimos que ele coloca quando ele se refere à ressexologia é exatamente invexolândia, ressexolândia. E isso é bem interessante, né? Porque o que é a ressexolândia, num entendimento assim mais superficial? É a terra da reciclagem, né? Então, eu vejo aqui, nós temos uma grande oportunidade de fazer reciclagem. Nós temos muitas ICs hoje, mais de 20, e realmente é muito interessante observar os tipos, as formas de reciclagens que são realizadas em cada instituição conscienciocêntrica. Eu gostei muito de você ter resgatado esse tema da... Acho que ele colocou no Orto Pensata, não foi? No Orto Pensata. Ele usou essa expressão, holorreciclável, com sim, holorreciclável. Holorreciclável, e isso. deu outra dimensão à reciclagem, né? E outra dimensão à importância do voluntariado, né? E tem também no verbete, no DAC, ele coloca a especialidade holoressexologia, mas aí já são para questões mais avançadas, já assim, mais evoluídas. Eu vejo que no meu nível, por exemplo, agora que predomina mesmo é a ressexologia, né? Porque são as transformações que nós precisamos implantar em nós próprios para poder melhorar a condição intraconsciencial. Então, vamos lá, as primeiras perguntas. E vocês fiquem à vontade aí para, quando quiserem perguntar, a gente só tem que enxergar aqui a vontade de vocês perguntarem. Professora Marta, em Fatologia, página 2, quinta linha. A sabedoria interpessoal aplicada nas diferentes formas de comunicação interdimensional. Pode, por favor, comentar mais? Então, na fatologia, o que nós procuramos foi colocar assim um pouquinho de cada IC.
Nesse caso aí, nós estamos nos referindo à comunicons, à comunicologia, de modo geral. Agora, todos vocês trabalham com comunicação. Essa é uma especialidade que atinge todos. Agora, quando nós falamos em comunicação, no paradigma consciencial, na conscienciologia, essa comunicação não é apenas a comunicação verbal, não é apenas a comunicação, entram outros tipos, outras formas de comunicação. Principalmente quando se usa o parapsiquismo, né? Então eu vejo que é um fator relevante quando nós falamos em comunicação no paradigma consciencial. Então é um tema muito amplo que precisa ser muito pesquisado para que nós possamos obter os resultados assim que sejam importantes para o nosso momento evolutivo atual. Na parafatologia, página 2, quinta linha. A excelência pessoal no estudo, pesquisa, ensino e prática das experiências extracorpóreas. Pode explanar também? Na realidade, nós estamos falando da projeção consciente, que, na realidade, é um tipo de comunicação que a consciência faz quando ela traz experiências de outras dimensões para essa dimensão aqui. Então, ela pode trazer as suas experiências, trazer as suas vivências para ampliar o dicionário cerebral das consciências que ainda não conseguiram, vamos dizer assim, recuperar essas sinapses. Agora, para ela própria também isso é um benefício, no sentido de que ela pode usar esses dados em benefício pessoal, no sentido de fazer as transformações, os reajustes, as modificações que sejam necessárias a ela naquele momento evolutivo pelo qual ela está passando. Na caracterologia, página 5, item 10, neofilia. Manter a neofilia mesmo em situações difíceis. Poderia exemplificar uma situação difícil, onde o voluntário necessita manter a neofilia numa IC, cujo alopensene, imagino, deva ser uniforme homeostático? Ele nunca foi voluntário, né? Achar que o alopensene do voluntariado é sempre uniforme homeostático, né? Gente, se tiver unanimidade de tudo, a gente não está numa Comunex avançada. De modo algum. A gente veio aqui para acertar, né? Acertar as nossas zicas, né? Mas, enfim, fala você. Então, quando nós falamos essa questão de holopensene das instituições conscienciocêntricas, então o que nós temos? Nós temos a IC, então tem os estatutos, o amparo de função que atua ali e tem as consciências que são levadas. Quando a consciência chega numa IC, nem sempre ela chega pronta. Na maioria dos casos ela chega, mas ela precisa ainda de assistência para depois começar a retribuir. Então, é essa visão que a gente precisa ter no sentido de observar, por exemplo, como que aquela consciência chega, qual é a necessidade dela, ela já pode retribuir ou não. O ideal seria que todos nós chegássemos em condições de retribuir, né? Mas a gente vê que não é bem assim. Com o tempo, a consciência vai se integrando ao holopensene da IC, vai se fixando ao amparo de função, e tudo isso é bem interessante, bem importante. No verbete sobre a instituição conscienciocêntrica, o professor Valdo fala sobre família conscienciológica. E eu vejo assim que isso daí é uma expressão assim bem interessante, né? Ele fala também dos múltiplos egos da consciência. Quando nós falamos assim em família conscienciológica, nós falamos que numa IC, numa instituição conscienciocêntrica, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas da nossa família do passado multiexistencial. Então, a maioria de nós aqui tem filhos, tem primos, tem maridos, esposas, amigos, né? Inimigos. Então, a família conscienciológica é essa. Então, nós precisamos entender isso, né? Que cada um está num momento evolutivo totalmente diferente. Agora, Marta, isso não é contraditório com o tema da consciência holoreciclável, porque eu imagino assim, olha, a gente é uma cebola, né? Sim. Então, a gente chega aqui, o professor Valdo, certa vez, ele falou numa conversa, assim, meio, entre poucos, assim, que aqui não tinha mais ninguém com a assédio, assim, levinho, não. Esses assédios levinhos já foram resolvidos para a pessoa chegar aqui. Uhum. Então, o que eu imagino?
a casca da cebola. Então, a gente já foi limpando aqueles assédios, satélites de assediadores, assim, a gente já foi limpando. Entra aqui num trabalho de voluntariado, que é um holopensene, obviamente, muito melhor do que qualquer um outro, porque a gente está, o que eu penso? A gente está com foco na autorreciclagem. Isso não quer dizer que o ambiente aqui já é holo maduro, né? Não é. O ambiente aqui, o holopensene daqui é o nosso holopensene. Na medida que a gente vai tirando essa casquinha da cebola com os satélites do alto assédio, a gente vai aprofundando naqueles mega assédios nossos. Sim. E isso vai dificultando em termos até da convivialidade, mas é uma dificuldade que, ao mesmo tempo, é uma possibilidade, é uma vantagem. Porque todos os nossos compassageiros evolutivos daqui têm uma visão de todo mundo, que cada um de nós quer melhorar. Sim. Diferente, por exemplo, da nossa família nuclear, que eles não estão, muito, quer dizer, eu não estou dizendo todas, né? Muitas de nossas famílias, né? Incluo a minha, eles não têm noção da questão da evolutividade, então não tem interesse na autorreciclagem. E aí fica só aquele embate. Nós aqui, mesmo que tenhamos algum embate, alguma coisa assim, cada um de nós está com o olhar da autorreciclagem. Eu acho que é isso que é o grande vetor positivo, e é isso que dá a certeza íntima de que a gente está no holopensene melhor. Mas isso não, eu acho que é bom deixar claro que a gente não está vivendo numa Comunex avançada. Exato. A gente está aqui para construir esse ambiente melhor, depende da gente, a construção do ambiente melhor. Com certeza. Nós temos nos 700 experimentos, o professor Valdo coloca a consciência e seus múltiplos egos na página 380. Então, seria uma frase de lá para poder trabalhar nesse âmbito do verbete. Ele coloca assim: cada consciência é uma coleção de múltiplos egos. Então, no nosso caso, por exemplo, cada ego nós temos relação com uma consciência. Muitas vezes foi uma relação positiva, outras vezes não, uma relação que ainda não está bem calçada. E aquilo supita tudo, exatamente, né? Então... Por exemplo, a Marta é uma consciência, eu descobri que ela é da área da física. Pois é. Então, a gente já tem um contato, a Neida também, é da matemática. Então, a gente já tem uma certa... Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que discutir coisas. Porque também, se não discutir coisas, não quer dizer também que a gente está brigando. Não é? Então, eu acho que... mas eu me lembro que assim que a gente chegou aqui, no CAEC, havia uma certa confusão. As pessoas vinham de fora para cá, achavam que era aquela Comunex avançada. Aí chegava aqui, a gente estava nos colegiados, né? Cada um discutindo, defendendo a sua ideia. As pessoas de fora ficavam espantadas, achavam que a gente era agressivo, que era... Gente, fazia parte da discussão. Exato. Então, não tem pasmaceira aqui. Não. E é uma vida que tem, né? Sim. Só que é assim, o que eu acho que é de vantagem, que tá todos nós temos a mega meta evolutiva de autorreciclagem, de autorrecência, isso que é o gostoso, que é o bom, né? Tem perguntas ali, tudo bem, Marta? Tudo bom. Poderia comentar a respeito, na parafatologia, a primeira linha, as paravivências reciclogênicas decorrentes da itinerância em IC, a respeito da itinerância? Olha, a questão da itinerância é uma coisa muito séria, é uma questão assim, muito agradável também. Por quê? Porque você vai resgatar consciências que estão distantes prossemicamente de onde você está. Mas o holopensene é o mesmo, o grupo é o mesmo, o amparo é o mesmo, muitas vezes. Então, esse resgate, ele parece que ganha um reforço do amparo. Quando eu itinerava lá em São Paulo, muitas vezes eu ia para cidades assim que eu não tinha ido ainda. E você via assim, é como se o amparo se materializasse. Eu não sei se eu vou contar um caso assim, bem interessante. Chegou numa cidade lá, X, e tinha o lugar onde a gente ia dar aula, tinha incenso. O incenso estava aceso. Eu falei, gente, mas dá aula aqui com incenso. Na hora que eu olhei para o incenso apagou. Nossa, então, não foi assim imediato, entende? Foi depois de um certo tempo. Quer dizer, mas você vê a atuação assim, porque não é o ambiente para aquela condição, né?
Então, até para preservar o trabalho da equipe, preservar a compreensão do aluno. Eu vejo que a atuação dos amparadores é uma coisa muito séria. E no voluntariado eu vejo que a oportunidade que nós temos assim de fazer as reciclagens, até, vamos dizer, entre aspas, orientadas ou, vamos dizer assim, sugeridas pelos amparadores, é muito intensa, sabe? Eu acho que isso fica bem nítido no nosso dia a dia. Tem outra pessoa com o microfone. Pegar no gancho de que vocês estavam dizendo, eu queria também falar a minha experiência. Eu acho que no caso do voluntariado, que ele perguntou, né, no item 10, manter a neofilia mesmo em situações difíceis, eu acho que essas situações, pelo menos pela minha experiência, né, eu sou voluntária já há 16 anos, e eu acho que essas situações trazem muito à tona os nossos trafores. Eu acho que fica muito evidente, mas também os trafares. Sim. É como a ideia que eu tenho, é como se viesse tudo à tona para a gente poder trabalhar com eles. Né? Então, nessas situações, e como somos todos com passageiros, né, somos pessoas que conhecemos já de outras vidas, então, com cada relação que a gente tem, cada interação que a gente tem, vem à tona, talvez, coisas do passado. Então, eu acho que essas são as situações difíceis, a gente tem que lidar com isso, e, ao mesmo tempo, manter o foco dessa neofilia pelo novo que a Conscienciologia traz. Sim. Né? Eu acho que é um pouco isso. Agora, o desafio é exatamente esse, a gente perceber essa interação, o que está acontecendo. Eu chamo isso de cenário, é um cenário onde nós somos atores, não é? E aí vem a pergunta, como é que a gente vai atuar nesse cenário? Agora, tem uma coisa interessante que você, na hora que estava falando, eu lembrei, e Marta pode confirmar, se quiser ou não, né? Ou questionar, que é o seguinte, a gente ouvia sempre dizendo assim, algumas pessoas não aguentam ficar aqui. Então, quem são essas pessoas que não aguentam ficar aqui? É porque, em cima disso que você falou, e daquilo que eu falei da cebola, né? Os assédios, os autotrafalhos, né, da pessoa vão aparecendo, assim como os trafores, e nesse jogo vão aparecendo os autoassédios e os heterossédios também. Aquela ideia do pirilampo, sabe? Acendeu a luz, todos os pirilampos vão atacar. Então, assim, na medida... E a gente está aqui para isso. Para a gente se mostrar cada vez mais, desabrochar, assim, né? Para melhorar. E nessa de desabrochar, a gente vai chamar atenção e os assediadores nossos vão vir. Sim. Então, as coisas vão poder... A gente vai ter crises. Né? A gente vai ter parênteses patológicos. Mas, aí eu volto a falar, o todo tem a compreensão disso, a gente tem que ter a compreensão de que isso pode acontecer. E jamais esperar que seja o ambiente homeostático que vai fazer a gente melhorar. É a gente na relação com o ambiente que vai fazer melhorar. A gente vai melhorar na nossa relação com esse ambiente, aproveitando as oportunidades que esse ambiente vai dar. O ambiente por si só não é... Né? O ambiente, o que é o holopensene daqui? É a soma dos nossos holopensenses. Obviamente que na medida que a maioria está antenada para o autodesassédio, para a autodispersidade, para as autorreciclagens, existe também nessa composição do holopensene os amparadores, o holopensene dos amparadores. Né? O que diferencia de outros locais, né? A gente chama da sociedade mais Socin, que a gente chama, né? Mas nós somos Socin também. Mas, enfim, eu acho que o que diferencia é isso. Posso complementar? Só, porque eu estou aqui há 2 anos, né? E eu tenho sentido muito forte, porque eu já voluntariei, inclusive em outro país, né? Aqui o ambiente de reciclogênico é muito forte. Então, isso tem a ver com isso que você falou, quer dizer, as coisas vêm à tona, e aí eu também eu concordo com o que eles falam, né? A pessoa que não consegue fazer uma reciclagem, ela não se aguenta. Por quê? Porque os traços vêm à tona. E o que a pessoa faz com isso? Ou ela enfrenta e realmente consegue ultrapassar, ou então ela depois começa a não ter suporte para se aguentar aqui. Né? Isso, para mim, eu tenho vivenciado cada dia. Agora, é assim, é uma oportunidade, não é? Ou então é um desespero, né? Uma tormenta, a pessoa está aqui porque as coisas começam a pulular. Né? Aqui tem vantagem, por exemplo,
assim, eu penso, né, o que justifica a gente dizer que um holopensene daqui é favorável a tudo? Que a gente tem interlocutor aqui. Sim. Gente, a gente ficar assim, em outro ambiente sem interlocução É complicado. é complicado. Aqui a gente tem interlocução. Então, assim, me aconteceu isso, aí o outro, não. A pessoa entende o que você fala. Ela contrapõe, mas ela entende. E a contraposição é boa. Se a gente só recebesse afirmativas e concordâncias, a gente não melhoraria. Não é? Então, eu acho que a interlocução aqui é uma das coisas impagáveis daqui. Só para fechar não, mas assim, colocar mais uma pitadinha nesse assunto, o que a gente observa também é o seguinte: cada um de nós tem uma ficha evolutiva pessoal e nós nos conhecemos de vidas anteriores. Às vezes, com uma pessoa nós tivemos 2 vidas, com outra pessoa 5 vidas, com outra pessoa 80 vidas. Então, com aquelas consciências que nós tivemos um número maior de vidas, possivelmente a afinidade é maior. Porque nós conhecemos, é a mesma coisa, por exemplo, fazer um outro exemplo. No nosso caso aqui, vamos supor que nós vamos trocar de família. Eu vou conviver com os parentes da Rosa. Eu vou sentir uma certa inadaptação no primeiro momento. Então, é tudo muito diferente, né? É tudo diferente. Agora, por exemplo, ela está adaptada naquele ambiente, ela cresceu naquele ambiente. Então, trazer uma outra consciência pode ser até um preparo para uma próxima vida. Essa consciência já tem as primeiras sinapses de um processo de evolução. Agora, eu queria fazer uma correção, que eu falei muito aqui. Aqui que eu estou me referindo é a uma instituição conscienciocêntrica, não necessariamente Foz do Iguaçu. Sim. Mas vale a pena também diferenciar. Por exemplo, eu morei muito tempo em Niterói, Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E eu voluntariava lá também. Então, qual é a diferença de estar lá e voluntariar aqui? Lá, a gente tinha, por exemplo, 3 vezes na semana, 4 horas que a gente ficava nesse ambiente, onde a gente tinha interlocução, a gente tinha todo aquele movimento de despertar em nós as crises, né, de evolutiva. Mas depois a gente ia para casa, né? A gente tinha trabalho, então eu trabalhava na universidade, era um pessoal completamente diferente, o ambiente era diferente daquele ambiente da instituição conscienciocêntrica. Enfim, a gente ia para alguns outros lugares, a gente podia escolher restaurante no qual a gente não viria nenhum voluntário. O que significa morar em Foz do Iguaçu? Significa que você vai trabalhar na sua instituição, vai encontrar os voluntários. Você vai para casa, assim, muitos dos vizinhos são voluntários. Você vai em algum restaurante aqui, você encontra vários voluntários. Você vai fazer mercado, você encontra vários voluntários. Então, gente, é assim, ó. Quando eu falo aqui, eu estou querendo dizer na instituição conscienciocêntrica ser voluntário, mas que há uma diferença entre voluntariar numa cidade maior e voluntariar aqui em Foz do Iguaçu é extremamente diferente. Por isso é que a gente diz que aqui em Foz do Iguaçu é onde a coisa é mais intensa, tá certo? Porque você não tem como dar uma escapadinha, sabe? Não, eu sou coerente, não faço isso, aquilo, mas aqui, sei lá, no Rio de Janeiro eu posso ir para um lugar que ninguém me veja, né? Você tem aqui não, né? Aqui, você, em todo lugar que você está, assim, as coisas lembram a você daquela reciclagem que você precisa. E fora daqui, você tem que ter muito mais autocoerência, muito mais força. Você tem que bancar mais o aproveitamento daquele momento nascer. Aqui você não é mais fácil, ao contrário, é mais difícil, mas assim, é mais difícil porque tudo lembra você. Mas você não precisa se preocupar de ficar lembrando, porque as coisas já lembram você. Eu acho que é mais intenso. É o holopensene onde a gente vive. Aqui, quantos voluntários da Conscienciologia estão aqui? Por exemplo, no Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade, você não tem 100 voluntários. Aqui somos quantos? São quase 900. Quase 900 voluntários. Então, o que é numa cidade como essa, Foz do Iguaçu? 900 pessoas estão pensando a mesma coisa, porque as pessoas que vêm para cá, a princípio,
elas querem fazer um autoenfrentamento. A densidade é maior, né? Exatamente. A densidade holopensênica é maior. Então, a pressão entre as holopensênica é maior. É. Né? Densidade populacional aqui é mais densa. Queria também assim colocar aqui a minha experiência, né, enquanto voluntária, que eu estou no voluntariado há muito tempo e eu voluntariava em núcleo de extensão. Então, o núcleo de extensão é onde a gente tem uma oportunidade maior até de aprender a fazer as suas autorreciclagens, né, as heterorreciclagens, os autodesassédios e o heteroassédio, porque a gente tem que fazer tudo, né? Então, a gente lá faz tudo. E isso traz também um aproveitamento, assim, depende muito também da minha questão, que eu vejo, que depende muito do voluntário, da responsabilidade que ele tem, da seriedade que ele leva, esse trabalho, né? E como é que ele vê isso? Como é que eu vou fazer? Se eu estou fazendo tudo, como é que eu vou ter tempo ainda de pensar em mim, de pensar em fazer as minhas autorreciclagens, né? Então, isso tudo é uma questão de aprender, aprimorar, aprender a priorizar tempo, aprender a conviver com os outros. E aí, quando a gente sai desse voluntariado lá de uma cidade pequena, a gente vem aqui para Foz, né? Chega aqui, a gente vê um leque de oportunidades. Então, essas oportunidades, assim, te oferecendo tudo o que tem de ponta. Então, você começa a ver que não pode mais perder tempo. Você está aqui é diferente, A gente sente uma diferença porque lá a gente corta aqueles vínculos que a gente tinha, os laços que nós tínhamos de dependência. Aqui, o que acontece? A gente chega aqui, a gente é mais um dentro de uma multidão, né? De uma multidão conscienciológica, de pessoas diferentes, e tu tem que aprender, vir com um abertismo de aprender a conviver com pessoas diferentes. Até essa convivialidade. Não é eu querer impor aquilo que eu sei, mas eu tenho que estar aberta para aprender aquilo que está aqui, que está sendo oferecido. Então, isso é uma diferença assim, que eu sinto muito, e eu senti bastante assim, mas eu vim já meio, vamos dizer aqui, preparada, né, como a Rosa estava falando ali, dos assédios mais superficiais, a gente já deixou para trás. Né? E agora aqui é um assédio diferente, né? Você vai assumir novas responsabilidades, assumir novas frentes de trabalho. Então, isso aí tudo é um aprendizado novo, né? E veja assim, que outra coisa também que a Rosa colocou ali, que eu achei assim, interessante, porque eu já vivenciei, já vi isso em diversas pessoas, o não se aguentar, né? Dentro de Foz, por quê? Porque a gente ainda vem com aquele padrão de pensamento de que lá a gente exercia uma função de coordenação, uma função... Era a gente que comandava. Aí aqui não, aqui a gente tem que se adaptar a uma nova realidade, a uma nova situação. Se não vem com esse abertismo, aí o que acontece? Os nossos trafares vão ficando cada vez mais evidente, mais evidente, mais evidente, e a gente não vai suportar aquela pressão. Então, é essa a pressão que eu vejo. Se não tiver esse abertismo, a gente não consegue ficar aqui. Você diz que aqui a gente tem que aprender mais a mini peça do Max Mecanismo, né? Porque tem muita gente nova. Né? Muita gente, né? E agora tem a questão também da pré-intermissiologia, né? Que nós já estamos na pré-intermissiologia. Então, esses traços aí de líder e liderado, nós precisamos fortalecer cada vez mais. Tudo bem? Então, vamos lá. Estrangeirismologia, Marta, página 1. Poderia nos explicar a correlação entre o déjà vu e a consim holoreciclável? Essa sensação de já visto e a consim holoreciclável, nesse aspecto, tem relação com o próprio grupo evolutivo, né? Por exemplo, se você tem um elemento de um grupo, é possível que outros componentes daquele grupo também estejam presentes. Ficou clara a questão? Ou... Penso que sim. Sem citar nomes, né? Alguém acha que pode explicar mais? Não. Sim, um exemplo assim, por exemplo, se você tem um Sócrates, certamente o grupo do Sócrates intra e extrafísico está presente.
Aí, no caso, entra bastante o trabalho da consecutivos, né? Tudo bem, então? Infectologia, página 1, primeira linha. Como podemos auxiliar na expertise das recins vividas desde o voluntário na infância? Como já passamos por esta faixa etária e só a vivenciaremos na próxima vida intrafísica, como assistir os intermissivistas nesta fase da vida agora? É um grande desafio. Por quê? Porque tem consins que virão na condição de assistidos e tem consins que virão na condição de assistente. Então, a questão da idade cronológica do tempo engana muito a gente. Pode ser que tenham pessoas aí que tenham idade cronológica ainda para se firmar e estejam com um alto nível de consciencialidade. O que eu vejo aqui na questão da infância é como que nós podemos avaliar a consciencialidade daquela consim que ressomou e está ao nosso lado. A partir daí, nós podemos ver os próximos passos, né? Como tratar essa consim, o que ela pode fazer, o que nós podemos fazer, sempre no processo de interassistência. Bem, Infectologia, página 2, quinta linha. O que fazer para alcançarmos a sabedoria interpessoal aplicada nas diferentes formas de comunicação interdimensional? Olha, tem uma palavrinha básica que o professor Valdo colocou no verbete instituição conscienciocêntrica, e toda vez que ele fala sobre ser, ele coloca essa palavra, é a cosmoética. Então, eu vejo que a cosmoética ela é um fator assim, muito importante. Por quê? Porque é ela que vai fazer com que nós possamos prosseguir ou não no nosso processo de comunicação. Então, por exemplo, toda vez que eu estou trabalhando no sentido de melhorar as minhas condições com relação à cosmoética, interassistência e tudo mais, automaticamente o meu processo de comunicação vai melhorar, vai aumentar. E quando isso não acontece, eu posso estar entrando no processo de entropia, e aí todo o trabalho de parapsiquismo pode ficar prejudicado também. Então, nesse aspecto, eu vejo que é muito importante cada um de nós verificar o que é importante no seu momento evolutivo. Mas eu não descarto nem um pouco a questão da cosmoética, né? Na estrangeirismologia, página 1, primeira linha. O que pode falar sobre o rapport multiexistencial entre consciências? Poderia exemplificar? A questão da sintonia entre consciências. Por exemplo, por que nós fomos atraídos por esse grupo aqui e não por outros grupos que existem na SOCIM? Essa questão da sintonia, ela pode sugerir para cada um de nós que nós já nos conhecemos de vidas passadas, vidas prévias, e que nós possivelmente já tenhamos realizado trabalhos em conjunto. No caso da Enciclosapiens, no caso da Apex, no caso da Consecutivos, no caso de cada uma das ICs. Então, uma hipótese que pode ser levantada é, conforme a IC, aquele grupo de consciências já esteve reunido em vidas anteriores, vidas passadas, vidas prévias, fazendo um trabalho semelhante, um trabalho parecido. Na pensenologia, página 1, quinta linha, poderia relacionar a autopensenidade ígida com o tema do verbete? Olha, essa autopensenidade ígida, com relação a consim holoreciclável, é muito importante. Porque uma das coisas mais difíceis de fazer a reciclagem é da pensenidade. A autopensenidade, ela exige equilíbrio emocional. Então, por quê? Porque nós estamos trabalhando com pensenes. A ideia ela vai se fixar a partir do momento em que a consciência estiver com equilíbrio emocional mais assentado, vamos dizer assim. Pegar, por exemplo, o exemplo de uma consciência mais evoluída, um evoluciólogo. Certamente a pensenidade dele vai ser mais rígida do que um pré-serenão vulgar, do que uma consbel. Porque a emoção dele já está mais equilibrada, ele já direciona melhor, né? No caso de um serenão também, é possível que uma consciência nessa condição,
ele consiga ter uma pensinidade mais rígida ainda, porque ele já está sobrepairando as emoções com as quais nós estamos trabalhando ainda. Ainda na pensinologia, Marta, página 1, quinta linha, poderia discorrer a respeito de o holopensene pessoal do intermissivista lúcido? Olha, essa questão do holopensene pessoal do intermissivista lúcido, nós temos vários exemplos e nós tentamos observar esses exemplos, essas consciências que têm assim uma lucidez maior, têm um percentual maior de inteligência evolutiva. Todas essas consciências, pelo que nós vemos, elas passaram pelo voluntariado. Então, hoje, nós temos consciências que já admitiram a possibilidade, já assumiram a condição de despeticidade. Essas pessoas, todas elas, passaram e passam, elas atuam no voluntariado. Então, eu vejo que o voluntariado, além de tudo, é um trampolim, não só para a pensinidade rígida, mas é o local onde o intermissivista lúcido, ele tem para deslanchar as suas ideias, os seus projetos. Ele está vendo ali a questão da maxi proex grupal, ele está vendo ali a questão da autopesquisa, ele está vendo ali a questão da autorreeducação. Então, tem muitas variáveis que o intermissivista lúcido, ele consegue observar dentro de uma condição como esta. Ainda dentro de pensinologia, página 1, penúltima linha, gostaria que explicitasse a especialização na instalação e manutenção do holopensene cosmoético no planeta. Nós estamos falando aqui bastante a questão da cosmoética. E eu vejo que tem algumas especialidades da Conscienciologia que elas não são assim fáceis de deslanchar. Uma delas é a questão da cosmoeticologia, né, que o pessoal está trabalhando bastante na Cosmoetos, mas é um trabalho imenso, no sentido de trabalhar e conscientizar as consciências, de modo geral, da importância da cosmoética, daquela ética transcendente. Por exemplo, o que você faria em qualquer dimensão em que você estivesse? O que você faria em qualquer planeta em que você estivesse, né? Porque nós sabemos que nós não evoluímos num único planeta. Tem o verbete da Marilene, que é holocoerência, né? Isso. Tem uma piadinha também aqui. Ah, é? Então, uma pessoa disse que viu extraterrestre numa determinada dinâmica. E aí a pessoa falou, puxa vida, mas então já entendi por que tem extraterrestre lá. Ou transmigra ou recicla. Então, ou recicla ou transmigra. Ou transmigra. Bem interessante. Na fatologia, página 2, nona linha, gostaria que elucidasse a cognoscibilidade no tratamento, alívio e remissão de distúrbios da consciência. Essa questão de distúrbios da consciência, seria muito bom se nós tivéssemos uma metodologia que favorecesse a agilização desse processo. O professor Waldo falava em pertúrbio. Pertúrbio é quando uma consciência é perturbada e ela provoca a contaminação do ambiente, né? Agora, no caso dessas consciências que têm problemas físicos, vamos dizer assim, fisiológicos, depende de cada uma delas se conscientizar para poder fazer as mudanças, as reciclagens que são necessárias. Uma das coisas que a gente observa é que a própria consciência é que tem maior quantidade de informações a seu próprio respeito e é ela própria que pode mudar-se. Tem elementos externos, tem, por exemplo, a questão da consciencioterapia, que eu vejo que é uma das melhores técnicas para ajudar consciências que precisam de assistência. Então, eu vejo que isso aí é, assim, um recurso que cada pessoa tem. Agora, ela precisa realmente estar ciente de que ela precisa, que ela quer, né, a ajuda, a parceria dessas consciências, dessas consciex, para poder agilizar o seu processo evolutivo. Na fatologia, página 2, terceira linha de baixo para cima, poderia comentar a propensão em estudar, para praticar
pesquisar, divulgar os experimentos tenepsológicos? No caso aí, nós estamos nos referindo mais à questão da tenepsologia. Agora, com a IC, as pessoas estão estudando, estão fazendo tudo isso, né? A questão de pesquisa, a questão dos eventos, a questão dos cursos, estão implantando, fortalecendo o holopensene da tenepsologia aqui na Terra, que na realidade é um grande ganho evolutivo para todos, né? É o processo assim de assistência a grupos de consciências, independente da dimensão em que elas estejam. Então, dependendo muito da consciência, se aquele padrão de energia for adequado para assisti-la, ela poderá receber aquelas energias e poderá fazer as suas transformações. É que você tem 2 itens na sua fatologia, não, tem um na fatologia e o outro na parafatologia. Da fatologia é a prática de estudar, praticar, pesquisar, divulgar experimentos tenepsológicos. Na parafatologia, é excelência pessoal no estudo, pesquisa, ensino e prática nas experiências extracorpóreas, tá certo? Então, na tenepsológica, essa pergunta de agora, a extracorpórea, nós tivemos uma logo no início e temos uma outra agora, então a gente vai considerar já respondida, tá? Ok. Na fatologia, página 2, última linha, poderia esclarecer a reeducação consciencial e a teática parapedagógica oportunizando holorreciclagens? Olha, a questão da reeducação consciencial é um dos objetivos básicos de qualquer instituição conscienciocêntrica, é o objetivo da conscienciologia. O trabalho que todas as pessoas que têm ligação com essa especialidade faz é exatamente objetivando melhorar a condição de vida de cada consciência, ou a condição da evolução de cada consciência. Então, é imprescindível que cada um de nós possa ser mais autêntico nas suas manifestações, para que todos nós possamos ganhar. Então, não é a questão de assumir trafares no sentido de se vitimizar, é no sentido de, para si próprio, ter o seu parâmetro para verificar quais os próximos passos, quais as próximas técnicas, porque as reciclagens elas são personalizadas, né? Então, nem todas as reciclagens que servem para uma consciência vão servir para outra também. É nesse sentido. Puxa, né? Faz parte da nossa própria evolução, senão eu ia encomendar várias reciclagens suas para valer para mim. Ou vice-versa. Né? Seria transferir a responsabilidade para o outro, né? Não, isso não Fatologia, página 2, última linha. Poderia esclarecer a reeducação consciencial e a teática parapedagógica oportunizando holorreciclagem? Quando nós falamos em reeducação consciencial e a teática parapedagógica, essa teática parapedagógica é muito interessante porque em sala de aula o professor aprende muito, muito, muito. Eu não sei se existe ligação entre o amparo de função do voluntariado e o amparo de função do docente. Porque são consciências extrafísicas diferentes, né? Eu fico pensando, isso daí é uma hipótese que eu tenho. Conforme a consciência vai assim galgando os novos desafios, ela vai ampliando aí o seu leque de amparo. Por exemplo, no caso, aí então fica mais fácil dela começar a ver as fissuras da sua personalidade e começar a promover a própria reeducação. Então, quanto mais lucidez a consciência tem, mais desafios ela enfrenta. Aí, uma hipótese que a gente pode ter, aumenta o amparo em decorrência da assistência, e a partir daí, então, as oportunidades de reeducação, de mudança, transformação, reciclagem vão acontecendo. É só lembrando, né, Marta, que o amparo está relacionado com a assistência que a gente faz. A gente não tem um amparo só pelos nossos... Não, pelos meus belos olhos azuis. Os olhos azuis, né, que eu nem tenho, mas assim, se você vai fazer assistência, o amparo aparece. Sim. Se não, né, é coisa mais pontual, né? Uhum. Rosa, posso só complementar aqui, dentro da minha experiência, voltando até a falar naquela questão da sustentabilidade que a reciclagem, que a própria reciclagem nos dá. Um professor de Conscienciologia que vai falar de RESEX, de técnicas evolutivas,
ou de falar de algum tema da Conscienciologia, ele tem que ter um mínimo de coerência e de teática. Senão, como é que você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Entende? Você vai ensinar a andar de bicicleta, mas você só sabe na teoria. Então, aquilo não passa. Então, eu acho que tem a ver com essa... a oportunidade de você desdizer, né? Muitas coisas que às vezes você disse, de reeducar, mas tendo como base, muitas vezes, a experiência que você teve no voluntariado, até. Né? Também no voluntariado. Então, acaba sendo uma dobradinha, porque acontece muitos professores que só querem dar aula, né? Então, eu acho que fazer esses dois papéis, eu acho que é um retroalimentador, né, nesse sentido. Porque, na realidade, o que eu penso, Paula, é que o voluntariado, ele te dá sustentação, ele te dá embasamento, ele te dá oportunidade de criatividade. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante, o seguinte, a pessoa disse, olha, os amparadores, eles não te dão dinheiro, mas eles te dão insights. Agora, uma ideia vinda de um amparador, de um evoluciólogo, é melhor do que qualquer prêmio que a gente ganhe na loteria, ou em qual, sabe, assim? É uma coisa que a gente... É o prêmio, né? É o prêmio. Que todo intermissivista deseja, né? Porque aqui, com o vínculo consciencial, nós não estamos objetivando ganhar dinheiro, nós temos a nossa profissão, temos nosso trabalho. O que nós queremos? Nós queremos melhorar a nossa condição, nós queremos evoluir. Então... Por isso é que as ideias são muito importantes. Na parafatologia, página 2, primeira linha, poderia discorrer, se possível, com exemplo pessoal, acerca de a parceria interassistencial com os amparadores extrafísicos. Olha, a parceria interassistencial com os amparadores extrafísicos. Olha, essa parceria, ela aparece nas diversas formas de assistência que você faz. Uma das mais fáceis de perceber é na TENEPS. Outra coisa, quando nós estamos voltando aí no voluntariado, principalmente quando você está trabalhando, e você realmente quer fazer um trabalho assim que você se sinta bem para ajudar uma outra pessoa, o que acontece? Muitas vezes você tem um insight para ver determinada questão, determinado aspecto, e a partir daí você tem uma ampliação daquela condição e você pode até ajudar o assistido através daquela observação que talvez nem ele tivesse pensado. Quem sabe até não seria uma ampliação da assistência, né, em decorrência da intencionalidade da pessoa que está querendo ajudar o outro. E também mérito do assistido, né? O assistido tem mérito para poder receber aquela assistência. Então, Marta, agora polinomiologia, página 3, primeira linha. Poderia detalhar o polinômio autocrítica, autocosmoética, autoincorruptibilidade, autodesassédio? É tudo alto. Tudo alto. Então, no caso aí desses auto, eu vejo que começa com a autocrítica. Essa autocrítica, ela não tem significado assim fortalecido se a pessoa não tiver o autoconhecimento. Então, a partir do momento que a pessoa se conhece, essa autocrítica ela pode ser mais assertiva. A autocosmoética, sempre existe oportunidade para nós melhorarmos o nosso percentual de cosmoética. Aumentando a cosmoética, o percentual de cosmoética, a nossa corrupção vai diminuir. E aí vai melhorar a questão do desassédio pessoal. Então, tudo vem num crescendo. A ordem pode não ser assim, essa daqui. De repente, a pessoa pode começar com autocosmoética, depois ela vai na autocrítica. E aí, eu sei que esses 4 itens, eles estão interligados. Não necessariamente eles precisam vir nessa ordem, né? Certamente o desassédio ele vem no final, mas essas 3 primeiras elas podem ser alteradas. Na paradoxologia, página 3, favor expandir o paradoxo de a evolução consciencial individual se desenvolver no âmbito da evolução consciencial grupal. Isso é muito importante, porque quando eu falo em termos de PROEX, programação existencial, nós estamos falando da programação existencial daquela consim, daquela personalidade humana.
E o que acontece? Cada um de nós tem uma programação existencial para cumprir. E essa programação existencial, ela vai ser muito enriquecida quando nós compartilharmos com os outros o desenvolvimento da mesma, das tarefas, das funções. Isso nós vemos em vários campos da Conscienciologia, né? As próprias ICs, elas são exemplos de nichos onde a evolução consciencial grupal acontece. Por quê? Porque são pessoas que individualmente têm ligação com aquela especialidade e se juntam para poder, vamos dizer, alavancar um trabalho conscienciológico em grupo, um trabalho consciencial. Bem, em caracterologia, página 4, gostaria que comentasse. Ele vai falar 4, eu vou falando de um a um, porque tem outras pessoas que perguntaram, eu vou fazer junto, tá? Anticonflito. É o número 1, anticonflito. Sim, o número 1, anticonflito. Expressar habitualmente pensênios de pacificação para consciências em heteroconflito. É interessante porque a questão da reciclagem faz com que a pessoa fique mais tranquila e ela comece a identificar a questão dos conflitos. Esses conflitos, normalmente, eles podem partir de consciências, não necessariamente consciências. Existem consciências que verbalizam a problemática das consciências bélicas. Tem consciências que são portadoras, vamos dizer assim, dos desconfortos das consciências beligerantes. Então, na hora que a pessoa está mais lúcido, você vai verificar que é possível, sim, você compreender essa questão e começar a exteriorizar pensênios. Às vezes, esses pensênios da consciência, que está acoplada com o sim, chegam até você e causam uma sensação de desconforto na região do estômago, na região digestiva, na pele, causa aquela sensação de ódio, como se você tivesse pimenta, passando pimenta nos braços. Então, tudo isso são sinaléticas que cada um pode desenvolver com o tempo para poder verificar, né, que aquilo realmente vem de consciência, mas está sendo, vamos dizer assim, até certo ponto, potencializado pela ajuda da consciência, está sendo potencializado pelo desequilíbrio emocional da consciência. Então, tudo isso são coisas que a gente aprende no dia a dia. Agora o item 2, autorretrocognição. Que o item é ser capaz de conviver com as autorretrocognições doentias e sadias, entendendo não poder mudar o passado, mas melhorar o presente e o futuro. Aí Sim. a pergunta complementa-se assim: isso também se aplica às memórias desta vida? Se possível, também aprofundar o item 7, mas o item 7 a gente chega daqui a pouco. Vamos, então, aprofundar essa daí. Entendeu a pergunta que a pessoa fez para complementar? Se essa autorretrocognição da gente ter autorretrocognições doentias e sadias, entendendo não poder mudar o passado, mas melhorar o presente e o futuro. Se isso também se aplica às memórias desta vida. Olha, quando nós falamos em retrocognição, nós estamos nos referindo em casos, situações, fatos que ocorreram em vidas passadas, vidas prévias. Entretanto, na vida humana atual, nós podemos ter resquícios, nós podemos ter vestígios quando existe o antagonismo entre consciências. Então, na realidade, nós precisaríamos identificar a origem desse desconforto, a origem desta inconformação, né, para que a gente possa agir com mais segurança. Então, um fato que aconteceu do passado, ele não vai ser possível de nós voltarmos ao passado e apagá-lo. Mas nós podemos descartar as energias nocivas, nós podemos tirar essas energias, transformar essas energias para que a situação mude, para que a situação tenha um outro andamento, vamos dizer assim.
Agora, a impressão que me deu, não sei se você respondeu, e eu não me atilei para a sua resposta. Mas o que eu estou pensando, que ele está perguntando, é porque a autorretrocognição é sempre para uma vida anterior, né? Isso. Que só teve uma intermissão no meio. Ele está perguntando se, assim, rememorar fatos dessa mesma vida nossa agora, relativa à memória, se ocorre a mesma coisa. Nós somos capazes de rememorar coisas doentias e sadias, entendendo não poder mudar o passado, mas melhorar o presente e o futuro. Com certeza, sim. É a técnica de você exteriorizar energias, é a técnica de você verificar realmente quais são as informações que você pode tirar daquilo, está havendo repercussão dessa situação em outras áreas da sua vida, em outros contextos. Pode aplicar, né? E aí, então, você pode verificar se tudo isso acontece. Eu acho né? até que é mais eficiente, assim, se você acontecer alguma coisa nessa vida e você já resolve nessa vida, É bem melhor. Fica mais eficiente para uma próxima, Com né? certeza, com certeza. Agora, quando você fala também em não poder mudar nada do passado, porque o que aconteceu, aconteceu e pronto. Mas tem aquela questão de você, por exemplo, se fez uma interprisão lá, agora você tem que limpar. Não é remover aquele fato anterior, mas o que você chama isso? É uma remodelação? É Olha, o quê? Então, eu já tive assim 4 flashes de vidas anteriores, vidas passadas. E cada situação foi uma situação diferente, um contexto diferente, uma situação que, sabe, então depende muito do momento. Uma vez eu estava num curso e eu tive um flash retrocognitivo naquele curso. Gente, mas eu não queria ir para frente ali para dar aula nunca, sabe? Porque eu me via na situação anterior e tudo mais. E é difícil, viu? É complicado, mas você supera. Então, eu vejo que não tem assim uma norma geral para tudo, sabe? Depende do contexto, da situação. Tem coisas, por exemplo, que eu sei que estão acontecendo comigo nessa vida e que eu vou demorar milênios para resolver. Não vai ser nessa vida só. Essa vida aqui foi só O começo, né? A tomada de consciência. Comecinho. Né? Então, o que vai acontecer na próxima? Na próxima nós vamos ter diáspora. Então, cada um vai verificar o nível de cosmoética que é possível vivenciar. Então, tem coisas que, né, só o tempo poderá resolver. Tá bom. Por mais que você faça, né? Porque você não está sendo negligente. O que eu queria chamar a atenção, na verdade, era assim, ó, quando você diz que não adianta mudar o passado, mas melhorar o presente e o futuro, é que tem que se fazer alguma coisa para não é mudar o passado, aquilo já não vai ser mudado, aquilo já aconteceu, aconteceu. Você não pode ir lá com a borracha e apagar. Mas, por exemplo, se você... Vamos dar uma hipótese aqui. Você ofendeu uma pessoa, prejudicou uma pessoa. Aquilo está lá, marcado, né? Você não vai apagar aquilo. Mas, numa vida que você toma consciência de que aquilo é ruim, você vai procurar desfazer a interprisão que você tem com ela. É isso, agora, nesse sentido que eu queria discutir com você. Então, Rosa, porque eu vejo que tem certas coisas que são assim bem complexas. Depende muito vamos dizer assim, da conscientização de cada pessoa envolvida. Por exemplo, nesse caso que eu contei. Então, eu não quero contar detalhes porque tem gente não vai querer saber, quer dizer. Mas assim, por exemplo, é como se você tivesse passado por uma situação e, na realidade, tem um momento em que a energia que estava envolvida naquele contexto, ela é retirada. E tudo aquilo muda. Agora, por exemplo, se a pessoa que é vítima, ela mantém aquilo, às vezes ela mantém com ela só. Porque as outras pessoas que estavam por aí, ninguém nem estava aí que tinha acontecido aquilo comigo em vidas passadas, entendeu? Você está falando uma coisa bem interessante, que uma certa vez, o professor, numa mini tertúlia, o professor Valdo falou, que entre nós, às vezes, não tem tanta vítima, tem mais algozes. Porque as vítimas, a gente tem uma ideia de que a vítima tadinha, né? Mas se a vítima guarda aquele rancor e intensifica aquele rancor, ela custa mais a desenvolver a evolução do que um algoz, né? Que tem aquela determinação de fazer as coisas e percebe logo o erro e muda. Aí, isso me chamou muita atenção.
Porque a gente, como dizer, a intuição da gente mostra o contrário, né? A não ser que seja a vítima sem cavar, mas a vítima sem cavar também, se é sem cavar, e aquilo vem de dentro dela uma raiva, uma ojeriza e fica presa naquilo, é pior do que ele ter sido um algoz e realmente cair em si, que estava sendo algoz, e mudar dali para frente. Eu acho que isso é bem importante a gente perceber isso, né? É verdade. Agora, uma coisa que a gente vê também é a ligação das pessoas com o consciex. Uma pessoa que está ligada com um amparador, que está fazendo uma TENEPS de alto nível, dificilmente ela vai guardar raiva por tanto tempo. Não tem sentido, não tem... raiva, vingança, não faz sentido, né? A pessoa que quer fazer assistência, não faz sentido isso. Não, é paradoxal. Tem uma pessoa também que assim cita a questão da policarmalidade, né? Mas no sentido assim mais brincalhão e tal. Então a pessoa citou: olha, a pessoa entra na policarmalidade, -1 continua a policarmalidade. Então, mas não é bem assim. Mas isso é a matemática, né? Não funciona nesse não caso, funciona. né? Então é nesse sentido, né? No interessante sentido o raciocínio da pessoa, né? Mas aquela umazinha pode manchar, é uma gotinha de tinta que pode manchar todo o mar, né? E agora a gente vê, né? Vamos ver aí as próximas vidas, a questão da diáspora, a questão do desagrupamento. Tem muita coisa ainda. A gente pode, né? A gente falou há pouco aqui a importância da interlocução. Sim. Numa próxima vida a gente pode não ter, né? Se houver diáspora, a gente vai estar e a gente vai estar sozinho. A gente vai ter que manter aí o que a gente está se propondo, né? Sim. Vai ser difícil mesmo, mas vamos lá, a gente vai conseguir. Escagem. A escagem é funcionar de modo seguro na condição de isca lúcida. Pode explanar? Nós muitas vezes funcionamos na condição de isca lúcida, principalmente nesses casos assim de incompreensão, de intolerância, de manipulação. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que elas estão escondendo tudo isso, essas práticas anticosmoéticas. Mas, na realidade, perante a multidimensionalidade, nada disso fica escondido. Então, às vezes, a pessoa usa até um trafó, que é a comunicação, para poder fazer a manipulação, que é um traço totalmente anticosmoético. Agora, cada pessoa é uma pessoa, cada momento é um momento, cada ligação que nós temos. Eu gosto muito da energia dos amparadores, eu prefiro ficar com os amparadores. Agora, a gente não pode querer que todo mundo queira ficar sempre junto dos amparadores, né? Se a pessoa ainda precisa passar por questões assim, a gente tem que respeitar. Parapsiquismo, Marta, é o número 13. Desenvolver as diferentes modalidades de parapsiquismo. Sim, as ICs, elas oferecem oportunidade para que cada um de nós desenvolva diferentes modalidades de parapsiquismo. Clarividência, o parapsiquismo impressivo. Então, a própria projeção consciente. São várias formas, várias modalidades, a sensação do já visto, os flashes retrocognitivos, até chegar, de fato, nas retrocognições, nas vidas passadas, nas vidas anteriores, nas vidas prévias. Eu vejo que tudo isso é muito importante, sim. Eu queria aproveitar rapidamente, antes de passar o microfone para Tertuliano. Eu queria conversar com vocês a respeito, vocês presentes aqui e os que estão nos ouvindo à distância, a respeito do programa Amigos da Enciclopédia, né? A equipe do programa Amigos da Enciclopédia, ela manifesta publicamente a preocupação com a sensível redução dos números de associados nos últimos meses. Mais de 120 associados deixaram de renovar as suas assinaturas. Essa perda está afetando o equilíbrio financeiro dos recursos que sustentam a manutenção das estruturas do holociclo, holoteca, tertuliário e a produção da enciclopédia, a produção física, né, do papel, que é gratuito, enfim.
da Enciclopédia da Conscienciologia. Para quem não sabe, o Holociclo está disponível a todos, com uma coleção de muitos, tem muito mais do que 3.000 dicionários temáticos, e é onde se pode usar todo o material para fazer pesquisa, para escrever os verbetes. Tem também lá o Cosmograma, que é um conjunto de recortes de jornais, revistas do mundo inteiro. A holoteca, que também é um local onde tem várias tecas, tem uma das principais bibliotecas, né, especializadas no parapsiquismo. O tertuliário, que é esse local nosso aqui, olha, que é de entrada gratuita, não é? Distribuição de papel dos verbetes impressos é gratuita também, e que a gente também convida todos para participarem sempre conosco, mas tem um custo para manter. E a produção da enciclopédia, né? A gente tem a Enciclosapiens, que faz a parte de conteúdo dos verbetes, mas tem também a parte física, que tem que imprimir, tem a tinta, tem o local, tem a limpeza. Então, nós lembramos que o Programa Amigo é um programa suprainstitucional, ou seja, é compromisso de todas as ICs para a continuidade dos projetos da Conscienciologia no campus do CAEC. Então, solicitamos o apoio dos voluntários cujas assinaturas venceram nos últimos meses para que façam a renovação. E também aqueles que puderem ingressar no programa, que façam suas adesões. Como é que é o valor desse participar, né, desse programa Amigos da Enciclopédia? O valor é R$ 70 por mês. E o associado tem o benefício exclusivo de utilizar ferramentas de pesquisa avançadas em 39 obras da Conscienciologia, inclusive os tratados da Conscienciologia. O que são esses benefícios? É que se a pessoa é associada ao programa Amigos da Enciclopédia, ele vai conseguir baixar para ele a enciclopédia, vai conseguir baixar para ele o Verbetomática, que é um instrumento de busca bem inteligente, onde você pode buscar por especialidade, pode buscar por palavras-chave, pode buscar por verbetógrafo. Então, por exemplo, vocês podem querer saber todos os verbetes que o professor Valdo Vieira escreveu. Aí vai vir a lista. Vocês podem querer saber todos os verbetes que a Marta Ramiro escreveu. Vem lá a lista. Por exemplo, vocês querem saber qualquer item que escreveram sobre reciclagem. Se vocês colocarem lá a palavra reciclagem, vem todos os parágrafos onde qualquer um dos autores verbetógrafos falaram da reciclagem. Então, assim, é inteligentíssima essa busca e é um benefício. Então, ter acesso a essa ferramenta é uma vantagem para quem quer fazer pesquisa em Conscienciologia e principalmente quem quer fazer o próprio verbete, certo? Então, a gente agradece a compreensão e o apoio de todos vocês. Quem agradece a vocês é o coordenador do programa, que é o Fernando Barbaresco, e quem estiver interessado e podendo contribuir, entrar para o programa Amigos da Enciclopédia, entre em contato com o CAEC. É o caec.org, tá certo? Ou pelo telefone 45, código de área, 3525-2652, tá bom? Agora a gente passa aí a palavra para a pergunta aí da nossa amiga. Parabéns, Marta, pelo verbete. Obrigada. E estava lembrando ainda há pouco, assim, a Marta, eu sou voluntária aqui do CAEC, né? Então estou sempre por aqui. E vejo a Marta, assim, todos os dias aqui andando pelo CAEC. Uma consciência tranquila que eu observo e sempre predisposta a ajudar as pessoas. Então, assim, eu nunca vi a Marta reclamar de nada. Nunca vi. Esse tempo que eu estou aqui, vai fazer quase 2 anos que eu estou aqui convivendo, assim, eu digo, nossa, como que pode, né? Eu fico avaliando, que nós temos reuniões do comitê executivo, né? E Marta está ali para responder ou perguntar alguma coisa, ela fica guardando, né? As pessoas falarem e tal, sempre a mesma postura, né? Então, parabéns, Marta, realmente você é um exemplo de voluntária aqui. Esse tempo que eu te conheço aqui dentro do CAEC, viu? E aproveitando, eu queria ver, assim, aqui na página 2, em parafatologia,
Você diz o paravoluntariado tarístico oportunizando recins. Depois eu tenho mais um. Na terceira linha ali. Quando nós falamos em paravoluntariado, nós falamos que o voluntariado extrafísico são consciências que estão sempre em contato conosco, são grupos até de consciex que vêm aqui para aprender conosco, para verificar como é que está sendo o nosso desempenho evolutivo. Então, esse voluntariado são consciências até que estão acompanhando esses grupos de consciências, para quando eles ressomarem, então, eles saberem, né, quais serão os percalços, as dificuldades pelas quais eles vão passar. Mas esse paravoluntariado que eu vejo é o paravoluntariado tarístico, que atua junto com a equipe extrafísica de amparadores. Então, eles funcionariam como uma espécie de para-cicerone dessas consciex que vão ressomar. E é por isso, Terezinha, que eu vejo também, no caso, o seu empenho de várias outras pessoas que estão aqui. Então, todas as pessoas que estão ligadas com o voluntariado estão aqui hoje, por incrível que pareça. Então, a gente verifica assim que o nosso trabalho é um trabalho até chave para poder deixar um caminho para essas consciências que vão ressomar. Sabe? Então, além da nossa reeducação, das nossas pesquisas, das nossas superações, do nosso fortalecimento, nós estamos abrindo caminho para essas consciências que vão levar o trabalho adiante. Pode ser que elas levem com outro nome, não sei, mas pelo menos o melhor que nós conseguimos fazer, eu acho que vai ajudar bastante. É o exemplarismo que você está falando, né? No nosso caso, sim, é o grupo de consciência que tem esse voluntariado já ativo, né? Já entrou no para-sangue, vamos dizer assim, né? É nesse sentido. E ali na página 3, na efeitologia, o efeito dos atos cosmoéticos sequenciais. Mas tu podia ampliar, por favor? Estava falando antes sobre cosmoética. A cosmoética, pelo que eu vejo, tem uma frase do 60 Experimentos que eles falam que a cosmoética é condição sine qua non da evolução. Então, eu peguei até aqui no Homo sapiens urbanizatus, tem uma técnica, a técnica de viver evoluindo. E no Homo sapiens urbanizatus, na página 47, o autor fala, produtividade. A melhora do resultado da vida da Consim, dinamizadora da evolução, não é a quantidade ou intensidade do trabalho, mas a qualidade cosmoética dos desempenhos pessoais. Então, isso é uma coisa bem séria. A vida mais calma, cosmoética e produtiva é preferível a outra turbulenta, anticosmoética e menos produtiva. Esta é a técnica de viver evoluindo. Então, as informações estão todas nos livros. Basta que a gente consiga, né, identificar e trazer para que a gente possa se conscientizar e aplicar no dia a dia. Em sinergismologia, os dois últimos sinergismos relacionam ataque e ritmia. Poderia, por favor, aprofundar este conceito e, se possível, exemplificar sobre ataque e ritmia? Vamos encontrar aqui a sinergismologia. É o primeiro, sim, é o primeiro item aqui. O sinergismo... Ele diz que os dois últimos sinergismos, ele fala de ataque e ritmia. Isso, as reciclagens taquirrítmicas. Essas reciclagens são reciclagens sucessivas e elas são assim constantes, são consecutivas, conforme o nosso fôlego evolutivo vai alcançando, vai permitindo. E ataque, né? Isso, algumas pessoas conseguem fazer reciclagens mais rápidas e outras pessoas, dependendo da reciclagem, mesmo para nós, né? Algumas reciclagens são mais fáceis de serem realizadas, serem concretizadas, e outras reciclagens nós vamos num processo mais lento. Mas essas reciclagens taquirrítmicas possivelmente são habilidades que nós já desenvolvemos em vidas passadas, né? Por exemplo, passar da matemática para a enciclopédia, né? Isso daí é um tipo que a gente pode verificar, recuperação rápida dos cons, né? Oi? Não, é porque ele fala dos dois sinergismos. O sinergismo... Mas ele quer que fale... Ele diz assim, ó, os dois sinergismos relacionam ataque e ritmia. Poderia, por favor, aprofundar este conceito?
Ele quer o conceito de taquirritmia, mas se você quiser Certo. falar dos dois sinergismos, acho que é bom. Então, nesse outro aí a gente já tem a questão da autorreflexão. Às vezes a pessoa tem uma reflexão rápida, eu preciso mudar isso, isso, isso. Mas como ela não tem embasamento, ainda não tem alguma coisa sólida, ela precisa usar a ponderação e usar a determinação. Naquele momento, o que ela pode fazer em termos de mudança, renovação, de reciclagem, que recém é prioritário naquele momento. Até que ela possa usar o mitridatismo para ir podendo, aos poucos, implantar uma reciclagem mais segura, mais firme, uma reciclagem que vai demandar maior esforço. Eu estou vendo aqui que no primeiro sinergismo seu, você colocou taquirritmia, ponderação e determinação imediata. Eu vi uns textos, né, do professor Valdo, agora eu não vou saber dizer em que livro que eu vi, que ele associa a determinação, a capacidade de determinação, à auto-inconflitividade. Sim. E aí eu acho que é super importante esse sinergismo, né? Porque se você sabe que tem que mudar e não muda, na hora que você descobre que tem que mudar, não tem aquela determinação, aquilo vai gerando autoconflito. Sim. Né? Puxa, eu tinha que mudar e não mudei. Não, vou deixar para segunda-feira. Então, vou deixar para o dia 1º de janeiro do próximo ano. Esse período que você vai ficar nessa morosidade, aquilo vai gerando um conflito íntimo muito grande. Eu achei bem interessante. Eu não tinha ainda meio que, sabe, admitido ou pensado assim com bastante firmeza em relação à autodeterminação, nesse sentido de acabar com os autoconflitos, né? Eu vi o microfone. No binomiologia. Eu queria assim, o binômio compreender, fazer-se compreender. Né? Como que você faz isso aí? Você faz através do autoexemplarismo ou você verbaliza essa tua compreensão? Olha, o binômio compreender e fazer-se compreender, ele também depende muito da consciência, porque a compreensão, às vezes, pode ser uma coisa muito ampla para determinadas consciências. Sim. Então, por exemplo, se pegar, no nosso caso, uma criança da 5ª série, você vai entrar com equação trigonométrica, ele não vai entender. Então, nós precisamos compreender que o momento evolutivo daquela consciência não permite ainda, por mais que a pessoa queira, por mais que a pessoa esteja interessada, um aluno assim de 5ª série, do mesmo jeito que nós, em relação aos PhDs, nós não temos ainda a experiência que eles têm. Então, tudo funciona numa escala. E essa escala é que nós precisamos respeitar, nós admitimos essa escala. Tá? No caso, por exemplo, chegar uma consciência mais evoluída aqui e falar, olha, eu quero que vocês compreendam como é que se faz assistência. Não vai rolar, entendeu? Não vai. Porque nós não temos ainda cacife para bancar a assistência que eles conseguem fazer. Então, agora, desculpa. Daí o fazer-se compreender. O fazer-se compreender também. Você vai usar bastante, muitas vezes, filosofia, né? Porque não dá para você impor. Chega um momento que passa a ser estupro evolutivo, dependendo do caso. Às vezes tem uma técnica, até que eu aprendi outro dia, que é no sentido de você, às vezes, desviar a conversa para um outro lado, sabe, até o assunto esfriar um pouco, para depois você entrar naquele ponto que ficou mal parada a questão. Mas tem também a questão do autoexemplarismo, né? Às vezes você não fala nada. Eu acho que quando vejo esse binômio, eu vejo uma postura pessoal, de estar aberta para entender o outro. Isso. E fazer-se entender. Não precisa, eu não vejo só na verbalização. Só verbação, assim, oral. Quer dizer, tem que ser verbação no sentido de... mais ação. De validação, E aí você pode, por exemplo, se você quer se fazer entender, porque às vezes você fala assim, não pode fazer isso, mas aí você está fazendo aquilo outro, então não adianta nada. Então não adianta você falar só, né? Você tem que fazer, tem que mostrar. O outro, às vezes, vendo o seu comportamento,
vai chamar muito mais atenção dele, ele vai aprender muito mais com o seu comportamento do que você falar. Eu penso que é todo um conteúdo. Eu acho que é uma maneira de viver. Né? É a maneira de viver predisposto a entender o outro e a se fazer entender. Se fazer entender também, sabe? com as não coerências, ser também, né? Sabe? Achar, não tem problema que o outro não entenda. Eu vou fazer... Não, vou fazer... Realmente você não vai ficar na dependência do loco externo, mas o loco externo é importante também, entendeu? Entendi. Uma das coisas... Ver o que o outro, como é que o outro reage, não vai ficar dependente, mas você vive numa inter-relação. Eu acho que é muito bem pensado, assim, esse fenômeno. Eu também. Uma das coisas que o professor Waldo sempre falou é assim, a questão de colocar a escola na frente do hospital. Então, todo o trabalho da Conscienciologia, pelo que eu vejo, é exatamente esse. Colocar a escola na frente do hospital. Ou seja, o hospital ainda está na frente em alguns momentos, em alguns casos, em alguns contextos. Na maioria deles, né, Mara? Porque quanto mais a gente evolui, mais a gente vê, né, as doençazinhas, assim, elas vão ficando mais sutis, né? Vão passando de dengue para zika, mas vai sofisticando, né? Entendeu? É verdade. Mariane. Alô. Na página 2, na teoriologia, eu queria que você expandisse a teoria da serialidade das vidas sucessivas. No contexto desse verbete aqui, essa teoria é muito importante. Por quê? Porque nós temos uma tendência em reencontrarmos com as consciências que nós já vivemos em vidas passadas e nós nos afinizarmos com elas. E a partir daí, nós nos reagrupamos e desenvolvemos trabalho em conjunto. Então, nesse caso, o pessoal da Apex gosta muito de falar a questão da ampliação dos acertos. Se você trabalhou com um grupo de consciências e esse trabalho é cosmoético, produtivo, assistencial, na hora que você reencontra esse grupo, novamente o trabalho vai ser cosmoético, vai ser produtivo, vai ser assistencial e todo mundo ganha. Então, um trabalho... ele é positivo quando todo mundo ganha, quando todo mundo sai ganhando. Eu vejo que os amparadores, eles têm assim, isso como um ponto bem importante, sabe? É como se fosse uma cláusula, no sentido assim de reorganizar consciências para que aconteça o melhor em termos de assistência e também de melhoria para todos. Sim, obrigada. Na sinergismologia, página 2, o primeiro item. O sinergismo, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Tenho uma grande dificuldade em mudar alguns comportamentos, mesmo tendo o PENSEN já atualizado sobre tal assunto. Sejam mudanças básicas na saúde ou em manter uma rotina de práticas energéticas, por exemplo. Não compreendo exatamente o que pode estar me faltando, já que minha consciência tem total certeza do que quer. Poderia falar mais sobre esse trafar comum da reciclagem? Olha, uma coisa assim que eu vejo é que tudo aquilo que é essencial, que é importante, nós fazemos, nós inserimos na nossa rotina do dia a dia. Por exemplo, uma coisa básica, a questão da higiene do corpo físico. Então, a questão do banho. Todo dia nós tomamos banho, todo dia nós escovamos os dentes. Por quê? Porque isso é importante. A questão da alimentação é importante. Todo dia nós fazemos isso. Agora, essas mudanças, quando elas não estão ainda muito claras, ou quando nós só temos os primeiros, vamos dizer assim, insights a respeito do assunto, às vezes nós precisamos aprofundar um pouco mais a teoria, compreender mais, ou verificar o que está acontecendo para que, de fato, ela entre no nosso comportamento diário. Então, a mudança de comportamento tem mais a ver com uma questão da conscientização. Eu vejo que é importante, então eu faço. Se eu não enxergar que aquilo é importante,
é muito difícil de eu começar a inserir aquilo na minha rotina. Outra questão também é quando nós falamos pensamento, então, pensamento é ideia, mas aqui na Conscienciologia nós trabalhamos com o conceito de pensene. Pensene entra a ideia, que ela tem ligação com um padrão específico de emoção e a ação. Como que estão as suas emoções? Como é que estão os seus sentimentos? Porque às vezes parece uma coisa assim bem simples, né? Mas é exatamente essa questão simples que está ou pode estar atravancando uma dinamização de uma ação, né? Eu vejo que seria interessante rever os pensenes, rever a importância, rever os princípios, então a intenção também. Então entram vários fatores aí, porque senão já estaria no automático, né? Eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava respondendo, né? O que seria isso? Porque eu acho que não é só ele que sofre disso, não. Senão nós todos já seríamos serenões. Então, eu fiquei pensando assim, eu pensei em cosmoética, pensei em uma série de coisas, mas você sabe o que eu acho? Lembrando de uma coisa que o professor Valdo falou, uma pessoa que tem a cosmoconsciência, um evento, um fenômeno, ele muda, ele não consegue ser mais a mesma pessoa. Então, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que o que faz com que a gente ainda mantenha, mesmo com 1% da teoria na prática errada ainda, é a falta da autoconscientização multidimensional. Também. Que na hora que você tiver uma autoconscientização multidimensional de verdade, que você vê que o pensene não é só o que você pensa, o que você sente, o que você acha que entendeu, e qualquer coisa que você não faça está mexendo com todo o cosmos, eu acho que a gente muda. Então, assim, a rigor, eu sintetizaria que a gente não... Eu pensei em falta de inteligência evolutiva, mas tudo isso, eu acho que converge para a autoconscientização multidimensional. A hora que a gente tiver uma autoconscientização multidimensional, assim, daquelas... Maior percentual, né? De percentual bom, né? Eu acho que a gente vai ter força maior para a gente não fazer isso. Eu penso isso, até por causa dessa fala que veio do professor Valdo, assim. Agora a gente fica pensando também em que tipo de comportamento. É um comportamento dessa vida? É um comportamento das vidas passadas? Então tem muita coisa, entende? A gente veio recentemente de bicho, né? A emoção da gente. Assim, o que atrapalha, na verdade? A emoção. Né? Então, assim, quando fala que compreendeu o pensene, não compreendeu 100%, porque a parte do sentimento, que é a emoção da pessoa, né? Não está bem resolvida ainda, porque o que faz a gente permanecer no erro é problema de emoção. Posso complementar aqui, dentro da minha percepção, eu acho que, primeiro, às vezes, tem que ver se realmente o diagnóstico está correto. A pessoa, às vezes, acha que fez uma mudança pensênica, mas será que fez a mudança pensênica relacionada com aquele traço? E, ao mesmo tempo, ok, mas então por que a pessoa, mesmo sabendo que aquilo não está correto, o que segura ela? Tem aquilo que chama um ganho secundário. O que ela está ganhando com aquilo? É emoção, é isso. Né? Ela está segurando aquela situação porque ela está ganhando alguma coisa. Então, é uma questão aí que eu também concordo com essa questão da cosmovisão. Ok, eu estou ganhando isso, mas eu estou deixando de ganhar aquilo. E aí, o que eu prefiro? Né? Então, assim, eu acho que enquanto a gente... acha que entendeu, né? Porque sabe aquele princípio de 1% da teoria, 99% da prática? 1%, não é que seja pouquinho ou que seja desprezível, ao contrário. É que a teoria é tão importante que basta 1% dela para sustentar todos os 99% de prática. Tá certo? Não é quantitativo, é qualitativo. É qualitativo. Mas, assim, esse 1% é muito sério. Então, assim, dizer que entendeu o pensene e continua fazendo a mesma coisa, o pensene tem a emoção dentro, né, que é o sentimento, que não esse 1% ainda está muito pouco. Entendeu? Eu acho que assim, o que estraga, assim, o que impede a gente de evoluir mais rápido
São as nossas emoções, né? Sim. Eu acho que a tese que eu tenho é que o mental soma, vou dizer, a vocação do mental soma é de acertar, é positivo, né? A doença que o mental soma tem é a intervenção aí do psicossoma, que a gente veio de bicho há muito pouco tempo, né? Isso. Vamos lá. A ortopensatologia, página 1. Poderia comentar a terceira ortopensata e também sugerir algumas dicas para uma pessoa que está se mudando para Foz do Iguaçu, onde há uma diversidade de I6 na escolha de uma IC para voluntariar? A terceira, eu achei assim bem interessante também, essa terceira. Ao optar por determinada instituição conscienciocêntrica para voluntariar, o critério inteligente da consciência lúcida é o preenchimento de lacuna na constituição da sua ficha evolutiva pessoal. Aí, então, é o seguinte, eu gosto de comparar a ficha evolutiva àquele boletim escolar. Lembra aquela antiga caderneta que nós tínhamos? Então, o que falta? Qual é a matéria que ainda falta melhorar a sua nota? Aí é que nós vamos verificar, né? É exatamente nessa especialidade que nós precisamos investir mais, ficar mais tempo em contato, né, com as pessoas que voluntariam ali, e também usufruir do Holopensene, buscar um rapport mais forte com a equipe extrafísica de amparadores. Nós não temos assim uma receita pronta, olha, para você é isso, para o outro é aquilo. Por quê? Porque a própria pessoa é que vai se conhecer, vai verificar quais são as suas necessidades. O que está me ocorrendo agora, tem um verbete bem interessante, que é a função do intermissivista. Então, o autor ele coloca 44 itens ali, o que os amparadores esperam de nós intermissivistas. A partir dali, você pode fazer uma análise e verificar, no seu caso pessoal, quais são os itens desse função do intermissivista que vão favorecer a alavancagem da sua PROEX. Tá? Ou seja, você já tem os aportes, só que esses aportes ainda não foram colocados em prática. Você quer que eu leia, Marta? Eu acho que a professora Rosa conseguiu localizar. A função do intermissivista é a tarefa, atribuição, encargo e incumbência da interassistencialidade evolutiva, executada por meio de longa série de automanifestações multifacetadas, aceita e abraçada por parte da consciência lúcida, homem e mulher, em função da admissão pessoal, espontânea, clara e pacífica da responsabilidade por ter concluído o curso intermissivo pré-ressomático. Então, você quer comentar mais alguma coisa, Rosa? Não, pode. Então, se quiser, eu leio a lista que você falou aí. Perfeito. Alguns itens, né? Você vendo de novo essa definição, pensa direitinho, lá tem a sinonímia, tem a antonímia, tem os exemplos, tem a fatologia, dá uma boa lida nesse verbete para poder verificar onde você vai se encaixar melhor. Chegando aqui também, tem um grupo de pessoas que conseguem orientar melhor você. Na Apex, na Unicim, pode dar uma ajuda, a Unicim, né? tem um grupo de pessoas, tem o serviço de apoio existencial, que é da Apex também, é um serviço gratuito. Aqui não vai faltar amparo não, viu? Aqui é só você chegar que você será muito bem acolhida. O Eucar está colocando aqui que vai ter muito trabalho, então realmente é bem interessante que isso acontece. Nós também aqui trabalhamos mais do que em outro lugar, mas é uma coisa gostosa, é prazeroso, não é desgastante, né? É uma coisa assim agradável. O que algumas pessoas fazem quando chegam aqui, nesse período de adaptação, procuram trabalhar no local onde ela se sente mais adaptada. Isso. E depois vai procurando preencher essas lacunas, né? Isso. É tudo possível também, né? Em Paradoxologia, página 3, poderia comentar o paradoxo de a evolução consciencial individual se desenvolver no âmbito da evolução consciencial grupal? Então, nós falamos essa questão da paradoxologia,
talvez seja um retardatário ou retardatária. Um exemplo que a gente pode citar, para não ser o mesmo exemplo já citado anteriormente, é a questão dos verbetes aqui, da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, nós temos aí, a professora Rosa está com o catálogo dos 500 verbetógrafos, e nós vamos ter o programa Verbetografia agora, começando no dia 25 de fevereiro. Ele vai até o dia 19 de maio de 2016, em EAD. Então, cada pessoa, cada verbetógrafo que está ali, ele colocou as suas experiências, ele colocou as suas vivências, ele colocou as suas pesquisas. Então, ele está doando, num âmbito muito mais amplo, a experiência de vida dele. Então, eu vejo que isso daí é uma grande oportunidade prática. Por quê? Na hora que a pessoa faz o programa Verbetografia, cada sessão do verbete, a pessoa é acompanhada. Eu já fiz esse programa à distância, em que você manda, por exemplo, a definição, e aí as pessoas fazem sugestão para você fazer a revisão da definição, depois das outras sessões também. Então, quando termina o programa, você já está com o verbete praticamente pronto. Eu vejo assim que é um exemplo prático para quem está a fim de conhecer o paradoxo da evolução consciencial individual se desenvolver no âmbito da evolução consciencial grupal. Marta, antes, eu estava vendo aqui que tem um item aqui que parece que foi feito para mim. O segundo da página 2 da Fatologia. A destreza na publicação do GESCOM sugerindo ultrapassagem de gargalo. Eu me recordo que quando eu fiz aquele livrinho de neopensatas, mas eu usei de destreza e passei, inclusive, à frente do professor Valdo, autorizado por ele de lançar o livro de neopensatas evolutivos antes do léxico de ordem pensatas. E, nesse caso, na própria apresentação eu falei que estas GESCOM representavam uma ultrapassagem de gargalo, que seria a passagem da escrita literária para uma escrita mais técnica, conscienciológica e atual. Então, justamente eu me adaptei a esse item aí. Quero parabenizá-la por isso. Marta, a gente tem 3 minutos e tem algumas perguntas aqui. Vamos ser mais... Na tecnologia, página 2, terceira linha, a técnica da TENEPS. Poderia explicar se a técnica da TENEPS está com Otares? A técnica da TENEPS é TARES. Por quê? Porque as consciências que são impactadas, que recebem aquela energia, elas recebem a informação que o tenepsista coloca naquela energia. Tá ok? Caso você não tenha compreendido, nós podemos depois conversar num outro momento. Na parafatologia, página 2, quinta linha de baixo para cima. Relate, por favor, a referência teática em pesquisas seriexológicas, holobiográficas e paragenéticas. Olha, tem um pessoal que é experiente nessa área, e eles estão fazendo um trabalho muito importante, inclusive desenvolvendo metodologias, é o pessoal da Consecutivos. Então, eu vejo que eles, no momento, têm assim, grande autoridade moral para poder colocar informações a esse respeito. Então, quando tiver algum verbete do pessoal da Consecutivos, professor Pedro Fernandes, Roberto Leining, certamente essa pergunta será melhor respondida por eles. E tem vários verbetes deles já prontos, né? Só pesquisar. Isso. Pensenologia, página 1, poderia ampliar a frase, a especialização na instalação e manutenção de holopensene cosmoético no planeta? Olha, eu vejo assim, cada um de nós fazendo a nossa parte, um pouquinho, o serviço assim, vamos dizer, intraconsciencial de mudança e agilizar, quando possível, essas mudanças intraconscienciais, isso daí já vai refletir. Cada ação, cada pensene que nós liberamos, isso afeta a nossa ficha evolutiva pessoal. Imagine o planeta. Então, essa conscientização é muito importante e eu vejo que nós temos condições, sim, de começar a pensar nesse tipo de assunto. Em parafatologia, página 2, como aprimorar o atilamento quanto ao parapsiquismo aplicado no cotidiano?
Aí eu vejo que o parapsiquismo ele tem também a questão da atenção, a questão do não julgamento, a questão da não avaliação, mas é registrar os fatos e depois, então, num outro momento, você analisar com calma, com critério, com um juízo crítico, e verificando se aquele fato se repete, fazer uma análise a cada tempo, a cada período, daquelas condições que você vivenciou. Ok? Marta, parabéns pela apresentação do verbete, parabéns pela elaboração, pela escrita do verbete. Nós agradecemos muitas informações aí e o apoio nas nossas autorreciclagens. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram aqui conosco, participando, perguntando, doando as energias para a composição desse campo. Nós também agradecemos a todos os teletertulianos, que também, junto conosco aqui, afinal de contas, energia é um lugar que algo que não tem distância, né? Então, contribuíram conosco com o debate e a gente avisa e informa e convida todos vocês que nós temos diariamente tertúlia de 12h30 a 2h30 da tarde e que são os tertulianos, teletertulianos, junto com o verbetógrafo do dia, que movimentam assim o nosso debate. Então, a gente precisa da presença de vocês, seja aqui, né, conosco, aqui presencial mesmo, ou uma presença virtual, né? Então, a gente espera vocês diariamente aqui nas nossas discussões, nos nossos debates. E passamos, então, para o nosso comercial. Obrigada, professora Rosa. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 23 assinaturas no livro de presença, 6 perguntas presenciais e 29 perguntas online. Hoje nós teremos os seguintes convites. A Paula Souza, concurso Verbetografia, e eu vou fazer o convite para o mapeamento da sinalética energética parapsíquica. Então, boa tarde a todos. A Enciclosapiens, em parceria com o CAEC, convida você, tertuliano e teletertuliano, interessado em participar da Enciclopédia da Conscienciologia, a fazer o programa Verbetografia no formato EAD, totalmente à distância. Queria salientar aqui algumas vantagens desse curso, já foram faladas muitas hoje nessa tertúlia, mas queria salientar, né, a vantagem de entender a lógica e a estrutura do verbete, e como é que essa lógica vai ajudar na promoção do autoassédio e heterodesassédio mental somático, para além de você conseguir participar com o seu verbete nessa mega GESCOM grupal da Conscienciologia. O programa Verbetografia ED vai começar no dia 25 de fevereiro e vai se estender até o dia 19 de maio. Para você fazer a sua inscrição, você pode contactar a recepção do CAEC com o número 3525-2652, o prefixo 45, ou então através do e-mail caec@caec.org. Participe dessa Mega GESCOM e esperamos por vocês. Eu gostaria de convidá-los para o curso livro. O curso é baseado no livro homônimo, né, sobre o mapeamento da sinalética energética parapsíquica pessoal, da professora Sandra Tornieri. O curso é um curso teórico-prático, tem a finalidade de aprofundar a temática do mapeamento da sinalética energética pessoal, que seria a habilidade da consciência identificar os sinais personalíssimos em si mesma, né, da presença de consciências extrafísicas, energias e parafenômenos. Os objetivos do curso: desenvolver a habilidade de identificar as próprias sinaléticas energéticas parapsíquicas pessoais a partir de um padrão homeostático de referência, exercitar a percepção de vários tipos de sinais a fim de identificar padrões, qualificar a autoconsciência corporal holossomática e conscientizar da importância de mapear as sinaléticas para a autodefesa energética, o desenvolvimento do autoparapsiquismo e alcance da dispersidade. Lembrando, no curso SCP-2 nós temos apenas uma aula teórica e ela é exatamente sobre sinalética, daí a importância da sinalética no nosso desenvolvimento parapsíquico. Esse curso vai acontecer no dia 19
a 21 de fevereiro de 2016 agora, aqui no CAEC. Maiores informações vocês podem obter na portaria do CAEC, 45 35 25 26 52. Para amanhã nós teremos o verbete Racionalidade Despertogênica. A especialidade é Despertologia e a verbetógrafa é a professora Dulce Dal. Boa tarde a todos, muito obrigado pela atenção e tenham um bom dia.